Vareite, povo bonito do rosto coberto de suor. Cheguei aqui na carreira, pulei cerca e porteira, engoli poeiripó. Atravessei o sertão, cheguei nessa região pulando a perna só. Dormi em cima de lajeira, enfrentei o Nordeste inteiro com a força do meu gogó. A fome, a seca e a peste. Chutei cu de cafajeste em pingo d'água de nó. Esse é um pequeno trecho de uma fala de um personagem chamado Pedro Malazarte, do espetáculo Mala da Arte. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Telecultura, aqui na tela da Telecab Canal 10. E olha só quem é meu convidado de hoje, é ele, Francisco Jobielson Silva, rapaz, um grande artista. Deixa eu dizer aqui o que ele é, aqui, que eu anotei aqui na minha ficha, cara, que é muita coisa, Job, olha só. É só algumas coisas, viu? Porque tem muito mais aqui, ó. Ele é ator, diretor de teatro, poeta, membro da Academia Suense de Letras, formado em comunicação social com habilitação em radialismo, é graduado em filosofia e está cursando letras na UERN. Jobielson, diga uma coisa, onde é que você vai parar? Ou se você não vai parar, né? Não é, Renato? Eu acho que é a inquietude, né? De estar sempre querendo fazer algo, de sempre estar querendo buscar mais alguma coisa. Assim como a gente na arte tem que estar o tempo todo se reconstruindo para interpretar novos personagens, eu acredito que também com relação ao conhecimento a gente tem que estar se reconstruindo, né? Então a comunicação social surgiu num momento em que eu achava que tinha nascido para aquilo, terminei o curso, né? Foi um curso muito interessante que deu produções interessantíssimas tanto para mim quanto para algumas pessoas que conviviam comigo, como por exemplo o documentário O Rebuliço de Renato Caldas. Vamos falar daqui a pouquinho do Rebuliço. Que foi uma produção bem bacana. E aí depois que eu terminei o curso, eu procurei filosofia, né? Primeiro porque não me encontrei no sentido de viver, né, propriamente da comunicação social, não achei interessante algumas coisas até que surgiram. E aí eu fui cursar filosofia para buscar enfrentar os conflitos, né? Os conflitos contra si mesmo, que eu acho que é essa busca principal que o ser humano tem que ter. Enfrentar-se a si mesmo, às vezes, é muito difícil. Aí veio para letras agora, fazendo letras portuguesas. Pois é, cara, surgiu aí essa possibilidade de fazer letras, língua portuguesa, mas pela paixão pela literatura, certo? Estou no 5º período, né? Parei no 5º período porque eu fui convocado no concurso do Estado para professor do Estado e aí eu estava lecionando à noite e não tinha como ir assistir às aulas, né? Então parei por aí. Mas ainda estou pretendendo finalizar o curso, até porque eu tenho essa paixão da literatura realmente, eu acho que é interessante ter essa visão também do campo das letras, né, para a própria literatura, para o meu fazer e etc. Nós estamos falando já do presente e do futuro aqui de Jobielson, mas eu vou voltar, Jobielson, lá atrás, vamos voltar lá atrás. E eu queria saber, já para começar nosso bate-papo aqui, como era o Jobielson criança? Porque é o seguinte, você tem hoje um filhinho de 2 anos? 3 anos. 3 anos, que é o João Pedro. Isso. Eu queria que você falasse da sua infância e depois você falasse a diferença da sua infância para a infância do seu filho. Rapaz, eu sempre fui um menino que teve que batalhar muito, no sentido de que, trazendo, né, a parte histórica, vamos dizer assim, biográfica da minha família, meu pai se separou da minha mãe, essas coisas que normalmente acontecem, né, os casais terminam não dando certo, e aí eu fui morar com minha avó, e minha avó realmente era uma pessoa que está para sempre na minha memória, no meu coração. Ela trabalhava na feira junto com meu avô, então eu fui para esses lugares muito cedo. Então eu ia para a feira. Eu acho que até esse negócio da arte surgiu no meio da feira mesmo. Assim, Como era a sua avó? Joana de Abel. Ainda está viva. Não, já faleceu tanto ela quanto ele, né? Mas foram pessoas que foram importantíssimas para a minha formação, no sentido de que me levaram para esse lado, né? Eu ter visto desde muito cedo aquele ambiente da feira ali, ainda me toca muito, não sei se é porque lá tem muita coisa, né? Muita gente, muitos personagens que a gente tem ali na realidade e a gente pensa que nem existe, né? Mas que estão bem próximos da gente, então eu acho que eu adquiri muita coisa da sabedoria dos feirantes, do pessoal que
normalmente fazem propaganda para vender seus produtos, né? Então, aquele ambiente ali foi bem legal. Então, a minha infância foi dentro dessa questão, sabe, de buscar sobrevivência junto com os meus avós. Claro que brinquei muito, né? Gostava muito de soltar pipa, eu era um menino que gostava muito de soltar pipa. Uma pena que, né, a moda agora já é outra coisa, mas eu vou tentar incentivar meu filho também a soltar pipa, porque é uma sensação muito massa quando você... Verdade. Eu soltava pipa com 400 metros de linha, era muita linha, né? Então, assim, o cara fica numa sensação de estar ali, mas foi uma infância que eu considero bacana, foi interessante dentro das possibilidades que tinha, né, para a época. Hoje, claro que meu filho está num mundo completamente, né, conectado, no mundo da tecnologia, e a gente está caminhando para cada vez mais estarmos mais conectados, mais ligados nessa questão da tecnologia. Eu sinto que isso, né, já influencia de maneira diferente, né? Vou só citar um exemplo, né? Tem alguns momentos que eu tento recitar alguns cordéis para ele dormir, ou então para ele mesmo. Ele não quer o cordel, ele quer Pocoyo, que está lá no tablet. Nossa, é né? verdade. Então, mas porque encanta, realmente aquele negócio encanta, né? É um negócio que encanta. Mas ele, de vez em quando, escuta algumas histórias que a mãe conta também, que é bem interessante. A mãe talvez seja mais contadora de história do que eu. Tem alguma história assim da sua infância interessante que você queira? Rapaz, uma história Tem interessante. várias, né, Job? Agora para lembrar. Uma história interessante assim que eu posso trazer, né? O Cine Teatro, que hoje é onde é o Cine Teatro aqui na Cidade do Açu, eu vim para ali trabalhar à noite, mas o meu avô que ele tinha um carrinho de confeito, que a gente chama aqui carrinho de confeito. E quem administrava o cinema na época era Josué. Então, Josué era parceiro, né, lá do meu avô, e aí ele liberava ali a frente da calçada, né, para meu avô colocar o carrinho de confeito. E era lá que a gente ficava. E uma vivência interessante foi quando eu entrei, né, na primeira vez na sala de cinema, que eu vi uma telona gigantesca, né, a gente criança sente gigante, né, aquilo ali. E na época aquilo foi muito legal, me tocou e ainda me faz lembrar ali. Quando eu entrei no Cine Teatro, quando você já estava lá, né, trabalhando já atualmente, vamos dizer assim, isso me veio na memória, né? Caramba, eu passei por aqui também, né? Tive uma vivência aqui. Eu não sei se isso aproxima com a nossa vida, né, dentro da arte, mas alguma ligação deve ter, porque... Então vamos ligar agora. Eu quero saber a questão do teatro. Como é que o teatro surgiu na sua vida, Job? Pronto, o teatro, eu já contei essa história até em alguns programas de rádio que a gente apresenta. O teatro surgiu com Daniel Reis. Apesar de eu conviver na feira, de lidar com pessoas bem espontâneas e às vezes conviver com pessoas bem espontâneas, eu era tímido pra caramba também, né? Então, Daniel Reis foi um camarada que tinha um projeto lá no bairro Bela Vista, em que era para ministrar oficinas para a população carente da cidade, etc. E eu apareci lá. Aí Daniel foi quem observou e disse: ó, cara, tu tem um talento danado, eu acho que dá certo você fazer teatro. Só que todo tímido lá, disse, Mas aí, a partir dessa oficina, teve como fruto um grupo de teatro chamado Dramact. Dramact. Dramas e comédia de teatro, né? A sacada era essa. E aí, nesse grupo de adolescentes, né, que terminou passando para um camarada chamado Erinaldo Moura, que foi quem dirigiu esse grupo, a gente foi despertando essas possibilidades, né? E aí a gente montou até uma comédia na época chamada João Lério e as Noivas Viúvas. Era uma história de um camarada espertalhão que enrolava as mulheres, tal e tal. E foi lá um dos primeiros personagens. Onde é que vocês apresentavam? A gente apresentava em vários lugares, principalmente a rua. A gente tinha a rua como palco, né? Pelo fato de ser numa comunidade, né, que tinha como ligação, né, a capela do bairro, a gente se reunia na capela do bairro Bela Vista. Sim. E a partir daí, a gente começou a apresentar em várias capelas, né? Sempre que tinha festa de padroeiro, o pessoal convidava. Então, assim, para você ter ideia, essa peça a gente apresentou 32 vezes em seguida, assim. Era como se fosse um sucesso, porque a gente ia passando nas capelas. Sei. A gente ia passando nas capelas, nas zonas rurais, né? Sei que ano, Job, mais ou menos? Rapaz, eu acho que era 2005, por aí.
E 2005 era o Alto de São João, né? Pronto, o Alto de São João já estava acontecendo, né? E a gente tava... Ah, então foi um pouquinho antes, né? sei. Porque 2005 começou o Alto de São João, foi 2003, 2002, por aí. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o Alto de São João. Aí você percorreu A gente rodou várias capelas, a gente teve até em outras cidades, em interiorzinho, apresentando. Era algo bem interessante, porque a gente fazia mesmo e como era de rua, né, cabia a questão do improviso. Então, muitas vezes, quando surgia o bebo, né, a gente botava o bebo dentro da história, trazia o bebo para dentro da história e o personagem bebia mais o bêbado, e aí era assim. É muito difícil fazer teatro de rua, já tive essa experiência de fazer. A mesma peça que você fez antes do que eu, que foram as Presepadas de Camões, né? E eu vou fazer depois as Presepadas de Camões, e é uma experiência única. Eu acho que todo artista deveria fazer, todo ator deveria fazer teatro de rua, que é bem diferente. É um atrevimento muito grande. Muito. Porque, assim, é o inesperado que pode acontecer a qualquer momento, né? Você pode até ensaiar o texto, tá tudo legalzinho, marcação e tudo, mas tudo pode acontecer ali e você tem que se virar. Né? E quando o ator é colocado nesse risco, né? Ele se coloca, vamos dizer assim, numa situação que é bem provocativa para o ator, né? Para o fazer de ator. Com certeza. Eu lembro de uma apresentação, sei que você ainda não falou, mas do Mala da Arte, em frente a um mercado, que aqui chama o Mercado do Peixe. O mercado Sofria Frutuoso, eu acho o nome. E a gente estava apresentando lá e estava tão quente, né? Mas a roda de gente cheia, lotada e o pessoal curtindo a apresentação. De uma hora para outra passa o cara com o carro do peixe, o carro de mão cheio de peixe, né? E como o Mala da Arte é um texto todo em poesia, cadê? Faltou o caco para eu ligar com o peixe. O cara passou, sai do meio! Passou com o peixe no meio da apresentação e todo mundo sorriu. E foi como se fosse da peça. Sei. Né? O ruim é que os atores que estavam em cena não conseguiu linkar na hora, porque foi algo tão inesperado. Foi rápido, ele passou correndo, parecia... E eles são assim, né? As pessoas também querem ter uma participação especial, sendo que não comunica aos artistas antes, atores antes. Eu também já apresentei no Mercado da Carne, aqui de Açu, já apresentei. Todo lugar a gente já apresentou assim, é muito interessante. Diga uma coisa, como é ser ativista cultural aqui em Açu? Cara, porque, olha só, a gente quando vai falar já cortando Jobielson, quando a gente vai falando em teatro, vai falando em artes, alguma coisa, a gente lembra logo de Jobielson. A pessoa que vem na minha cabeça, primeiro assim, é Jobielson, tem Daniel Reis, tem outras pessoas. Mas Job a gente pensa logo nele. E aí, Gabi, como é? Bom, vamos lá, ser ativista cultural em Açu. Eu vou utilizar uma frase, né, que Aldo Cardoso, que é outro camarada aqui de Açu, que também teve... eu posso dizer assim, teve certa importância, né, na minha formação cultural, no sentido de que era um dos camaradas que também se envolvia nesse tipo de projeto. Né? Na época em que Daniel Reis foi com esse projeto, ele apareceu lá também, Aldo Cardoso, e ele foi um camarada que esteve lá e trazia muita contribuição para a gente, do teatro e tal, oficinas de leitura, incentiva a leitura e etc. Tem uma frase que ele utiliza que ele já disse que é de outra pessoa, ele diz que fazer cultura é como se você cutucasse uma onça com um palito de dente, um palito de fósforo, se eu não me engano. Então, ser ativista cultural, principalmente em Açu, é dentro dessa metáfora, sabe, que o Aldo fala, assim, é um lutar constante. Para você ter ideia, na atualidade eu tenho diminuído bastante a minha prática artística, porque hoje eu estou em sala de aula, precisando trabalhar, fazer outras coisas, e muitas vezes não dá tempo de estar no palco. Então hoje eu não sou um cara que estou treinando para estar no palco diariamente, né? Como fazia há 2, 3 anos atrás e etc. Mas eu trouxe essa perspectiva do teatro para dentro da minha prática pedagógica, dentro de sala de aula. Então normalmente eu monto espetáculos, estou fazendo sketch, estou exercitando nessa direção. Né? Mas essa questão do ativismo cultural em Açu passa por dentro dessa metáfora de Aldo Cardoso. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção na história de Açu, né, ou na cultura do povo açuense, são 3 perspectivas. Né? Primeiro, a história. Açu tem uma história muito fantástica, que dá muita pesquisa, que dá muito material e que dá muita referência. Né? Pra você ter ideia, aqui na região do Vale do Açu, aconteceu, né, a famosa Guerra dos Índios Janduís, né, dos bárbaros, melhor dizendo. Então,
é muita história num lugar só. Agora tem outra perspectiva também que me chama a atenção, que é a questão da prática religiosa, né? Essa fé do povo açuense em São João Batista. Isso é algo que também me chama a atenção, porque estamos vivendo esse período difícil agora, mas a gente sente isso também no ambiente. Você vê, o povo sentindo falta, não no sentido só da festa profana, né? Mas eu falo também a questão da fé que o povo tem em São João Batista, que é marcante, que é marcante. E outro ponto é essa questão da poesia. Eu sou um apaixonado pela poesia de Açu. E é algo que me chama muita atenção na identidade cultural do povo açuense, né? E que dá muita discussão, né? Será que Açu é essa tal terra dos poetas, como questionam algumas pessoas na atualidade, né? Mas se a gente for procurar documentos, se a gente for buscar pesquisas, se a gente for pensar a partir de alguns pensadores norte-riograndenses, pesquisadores e etc., todos colocavam Açu, né, desde 1922 para cá, como terra dos poetas. Pode até não ter muito mais na atualidade, mas eu acredito que ainda tem aí nas periferias, em alguns lugares escondidos, ainda tem um bocado aí. Acredito que tem, mas é como você falou, tá escondido aí, tem que mostrar, né? Exatamente. Quem é que pode mostrar isso aí? Depois nós vamos, outra discussão que nós vamos ter futuramente aí num próximo programa. Mas para a gente finalizar a questão do teatro, eu queria saber das produções que você participou. Cara, eu participei de várias, né? Mas eu vou destacar algumas aqui que para mim foram muito interessantes e me trouxe para dentro desse lugar chamado teatro, que foi muito importante para a minha formação. A primeiro, o Casamento Frustrado e As Noivas Viúvas, que foi um dos primeiros espetáculos, mas eu participei de um espetáculo chamado Ciclo da Vida, com Daniel Reis. Participei, em alguns momentos, de um espetáculo chamado Faces dos Poetas, que trazia a história dos poetas da cidade do Açu e etc., e que eram muito bacana. Participei de alguns espetáculos, né, que a gente pode até elencar aqui como espetáculos de grupo, o Grupo Cactus, com Mala da Arte, que foi também outro momento marcante, assim. O Açu Encantado, que montamos 2 vezes, tanto no Mala da Arte como também no Nair Fernandes, e aí trabalhamos juntos lá, que para mim foi fantástico aquele trabalho que realizamos lá no Nair Fernandes, que até hoje está na memória, né, um espetáculo que foi muito bacana de fazer com um bocado de jovem que estava iniciando no teatro, e a gente fez isso de forma bem interessante. Mas também eu destaco o Alto São João Batista, né, que participei em quase todas as edições, não participei da última por causa de alguns problemas na época. Cito também, né, um espetáculo que consegui montar um tempo mais Chicó, e depois o grupo terminou parando suas atividades, que foi o Casamento de Maria Feia, que era um espetáculo também bem interessante, que contava a história lá de um cara metido a lampião, que não era tão lampião assim, mas foi também um espetáculo interessante. Teve também algumas esquetes, sabe? As esquetes do Coronel Ludogero foi um espetáculo também bem bacana que eu montei na época do Dramac. Espetáculos infantis que também fizeram parte da minha vida. Por exemplo, você fez de tudo. Tem um espetáculo de Daniel Reis, O Vale dos Sonhos, que é muito bacana esse texto. Um espetáculo infantil super educativo, cheio de crítica, sabe? E bem interessante que o Daniel Reis escreveu. Participei na época. Nessa época era Faces da Vida, né? Então eu participei de quase todas as formações dos grupos das cidades, né? Que eu fui passando de um para outro. Quando ia acabando, eu ia para o outro. Mas era o jeito, né? Era o jeito, assim. Eu sinto falta ainda dessa vivência de grupo na atualidade. Acho que falta muito isso. Para mim, eu sinto muita falta. Mas também tem outro espetáculo muito interessante, que é o Será que tem bruxas roubando nossas infâncias? Que faz toda uma reflexão com essa sociedade da tecnologia, a gente pode dizer, atual, né? Em que não se conta mais história para as crianças, né? Que parece que perdeu esse processo de contar a história, de contação, de cantar para as crianças antes das crianças dormirem, ou até no dia a dia, em que as crianças estão substituindo pelos jogos eletrônicos, em que a gente pode dizer que hoje é o celular, né? Verdade. Então, resumindo essa trajetória aí, cara, eu acho que muita coisa, você participou de muita coisa. Fora também os recitais poéticos, que você... Qualquer evento que tem aqui na cidade de Açu, vamos chamar Jobielso para fazer um recital, porque realmente, gente, é referência, uma das maiores referências da cultura aqui em Açu é Jobielso. Tem outros também, tem vários,
Mas assim, do teatro eu vejo muito Jobielson, Daniel também, Aldo também. Enfim, deu um monte de gente já. É porque tem uma galera boa aí, né? Eu acho que, pronto, nessa época em que a gente fazia em grupo, né, e que tinha um negócio chamado muita vontade de fazer, de querer apresentar e de querer mostrar o trabalho, né? Apesar da gente não ter tanta técnica, porque a gente pode dizer que foi a fase mais amadora, vamos dizer assim, né? Depois que veio o Alto de São João, aí a gente teve mais contato, né, com a parte mais técnica, inclusive até mesmo técnica de interpretação de personagens, leituras que seriam interessantes. Por mais que a gente já tivesse alguma leitura, alguma vivência, mas não tinha esse toque da técnica, né? Então, a gente pode falar que era um período muito interessante, muito bom, em que a gente dava vida praticamente pelo teatro mesmo. Jobias, voltando à sua graduação, você terminou comunicação social e teve um projeto juntamente com Adala Dayane, que fizeram um documentário sobre Renato Caldas, sobre o poeta Renato Caldas. Por que essa escolha? Rapaz, na época em que eu estudava comunicação social, né, eu pretendia ter a SU como temática de conclusão de curso, né, no trabalho de conclusão de curso. E aí, em comunicação social, tem duas categorias em que você pode realizar o seu trabalho de conclusão de curso. O primeiro pode ser uma monografia, que é comum, ou então você pode fazer em estilo TCC, que aí você pode montar uma peça, você pode montar um produto midiático em que você tem que colocar no mercado. Então, na época, eu pensei em colocar no mercado um documentário que tivesse a SU como temática, né? E aí, como eu já tinha esse contato com a poesia da cidade, já conhecia um pouco da história de Renato Caldas, já recitava as poesias de Renato, já tinha ouvido as poesias de Renato Caldas e etc. Eu disse, olha, eu acho interessante a gente tentar elaborar um projeto em que tenha Renato Caldas como temática. E aí surgiu a ideia da gente montar uma agência, porque para ser em grupo, né, no curso de comunicação tem que montar uma agênciazinha, né? E aí eu e Adala Dayane encabeçamos o projeto e a ideia era pesquisar a SU e tentar, né, trazer em pauta, né, a temática de Açu como algo educativo, em que as crianças, adolescentes pudessem conhecer a história da poesia, a história do Açu, quem são esses poetas, o que é que tem a ver. E aí a gente descobriu um monte de coisa interessante sobre o poeta Renato Caldas, né? Aí, quando mergulhamos na história dele, né, encontramos um monte de coisas bem interessantes sobre ele, sobre a cidade do Açu, etc. Bacana. E é um sucesso esse. Inclusive, Pois é, cara. Inclusive está passando até na nossa programação da Telecap Canal 10. Pois é, esse documentário, né, produzimos em 2011. Foi um documentário biográfico em que a gente partia realmente para contar a história dele. Então, a ideia da narrativa era que a gente ia colocar na época um ator que parecesse com ele, fisicamente, né? A ideia era fazer mesmo dentro dessa ideia de simulação, depoimentos, né, que seriam as entrevistas, mas não encontramos alguém que tivesse interesse em fazer. Na época eu procurei até um povo aqui de teatro, fiz divulgação nas rádios, que quem tivesse interesse, ou se achasse parecido, né, que entrasse em contato, mas não conseguimos. Aí surgiu a ideia da gente pensar no imaginário do poeta, que aí é onde surge a ideia do narrador fazendo lá no palco, onde aparece até alguns atores. Você foi gravar lá no Desuí Rosado, né? Foi no Desuí Rosado. O massa é que, na época, né, que fomos gravar aquilo ali, a gente foi gravar na hora do almoço, que era o horário mais barato do aluguel do teatro. Nossa! Então a gente gravou aquilo ali praticamente em 1 hora. Pois é, R$60. Nossa Senhora. Mas naquela época, gente, era muito... Foi 2011, né? Pô, foi uma batalha grande aquilo ali. Inclusive os atores que a gente levou daqui da Cidade do Açu, que tem outra participação, né, do pessoal, fazendo algumas cenas. A gente pagou o almoço da galera no Popular. Então foi saindo dos Desuí, vamos pro restaurante, é aqui, ó, Popular. Então o cara já entraram para lá. Ai, pois interessante isso aí. Job, você deu uma contribuição muito grande aqui no município durante muitos anos. Além da sua arte, de mostrar sua arte, você também trabalhou em projetos sociais. Eu queria que você me falasse um pouco da importância de ajudar a construir novos cidadãos, né? Cara, a ideia de trabalhar em projeto social, né, partiu muito do teatro do oprimido, né?
o teatro como uma ferramenta que liberta, o que traz consciência, o que ajuda o cidadão a ser melhor, a enfrentar seus problemas, suas questões. Então, assim, a importância de ter participado, né, naquele momento ali dos projetos sociais aqui na cidade, como Projovem Adolescente, esse era o nome da época, PET, etc., foi trazer também esse lado, né, esse lado do incentivo à leitura, que muitas vezes são pessoas que não têm acesso, cara, que não têm incentivo também. Até mesmo dentro de casa, o adolescente que participava do Projovem, o cara vive numa casa que muitas vezes o pai não tem a prática da leitura, a mãe não tem a prática da leitura, então como é que esse cidadão vai ler e conhecer um pouco mais sobre si, sobre a sociedade onde vive e etc. Então, a minha participação era mais nessa direção, sabe? Então, as minhas aulas eram muito tentando incentivar o cara a ler, né? Oficinas de interpretação, era fazer o camarada se jogar mesmo, e a galera ia, né? E a galera embarcava muito comigo, porque a gente trabalhava com a metodologia de jogos, né? Jogos teatrais, jogos lúdicos, em que a gente botava o camarada para estar praticando algum exercício enquanto estava interpretando. Então, eles curtiam muito isso. Então, era mais por essa percepção, né, de tentar contribuir para eles observarem a própria realidade e saber que é possível você superar algumas questões sociais, algumas questões que muitas vezes são as desigualdades. A ideia do projeto Projovem era esse, né? Chegar àqueles jovens que vivem em estado de vulnerabilidade, né, que não têm seus direitos garantidos, né? Então, quando eu estive lá dentro do Projovem Adolescente, eu se jogava mesmo nessa perspectiva, sabe, de tentar trazer o melhor possível de mim, né, para eles e foi muito bacana também. Surgiu vários projetos interessantes lá dentro, desde recital, os resultados, espetáculos, né? Tiveram espetáculos. Espetáculos inclusive, né, de clássicos da literatura brasileira, né, como por exemplo Eu Chovo, Tu Chove, Ele Chove, que é um espetáculo infantil muito bacana que a gente apresentou lá no Cine Teatro, que depois que eu terminei aquela montagem eu disse, caramba, a gente conseguiu realizar isso, porque foi algo tão interessante que foi feito, né, com as poucas condições que tínhamos, mas com muita qualidade. Com muita qualidade. Apareceu até uma menina que cantava, né? A menina era evangélica e cantava na igreja, e aí eu consegui colocar ela para cantar músicas infantis. Isso foi muito bacana. Bacana, né? Que trouxe. Então, é só coisa boa. Você tem algum contato com algum ex-aluno, assim? Você vê Tenho. Hoje tem alguns que tem uma que está cursando pedagogia na UFESA, né? Pedagogia do campo. Tem outras lá das zonas rurais, que eu de vez em quando passo por lá visitando o povo, conversando, já tudo grandona já, né? Tem uma também que, inclusive, o pessoal procurou, né, realizar outras coisas da vida, ciência e tecnologia na UFES, o pessoal vive por lá, né, alguns. Então, é bem interessante já ver. Tem uns que estão no exército, né? É verdade. Eu digo assim que é verdade, porque tem muitos alunos de Jobiels também que já foram os meus alunos. A gente, olha, não estou falando muita coisa, mas é porque muitos trabalhos que Jobielson participa, eu tive também o prazer de participar, de estar junto com o Jobielson nesses projetos, em alguns deles, né? Que ele fez muito mais do que eu, muito mesmo mais do que eu. Me conte agora sobre o seu programa de rádio lá, junto com o Aldo, que também fazia parte, que é o Cultura no Ar. O que é que leva esse Cultura no Ar? Bom, porque a pergunta que você faz para o entrevistado, a primeira pergunta que Jobielson faz lá no programa é o que é poesia? Aí eu também quero saber o que é poesia e quero saber como é que é o programa, como é que está o programa lá. Bom, poesia para mim, eu diria que é todo espírito criador que tem em diversas áreas da arte, ou também eu posso dizer do ser humano, né? O espírito criador. Então, se você é um camarada que faz teatro, então o que é poesia ali, né, no teatro? É exatamente essa capacidade criadora, a capacidade de você olhar para a realidade e criar um personagem, né, sobre aquilo ali, sobre determinada realidade, sobre determinado fato e etc. Então, dentro da música do mesmo jeito, da dança e etc. Então, para mim, a poesia está muito ligada, fazendo o link ao espírito criador, né? Então, essa capacidade criadora que também está presente nas mais diversas profissões, né? O Renato, que bem elabora e produz um programa de TV, ele está utilizando essa capacidade criadora que é a poesia, né? O poema é que vai ser diferente, porque aí já é outra coisa, né?
Mas o programa Cultura no Ar ele tem o objetivo de apresentar, de trazer à tona as discussões da cultura, né, local, apresentar novos talentos da Cidade do Açu, apresentar a poesia da Cidade do Açu, principalmente os poetas da atualidade. Então a ideia central do programa é ser palco, né, dos artistas de nossa cidade, ser palco das discussões sobre cultura e arte na nossa cidade. Então é o ponto central. O programa ele tem, a gente, claro, coloca música, etc., mas músicas, né, mais voltadas para MPB, mais voltadas para essa questão poética e etc. É verdade. Aí tem lá Aldo Cardoso. Aldo Cardoso, Francisco de Assis Medeiros, que são o restante lá da equipe, né? A ideia do projeto é de Aldo Cardoso. Eu somente recebi o convite para participar. E na época, né, eu disse, isso dá certo, mas vamos lá. E aí eu fui e entrei também na equipe porque eu estava querendo ficar um pouco também, né, escondido, fechado um pouco, não quero aparecer mais muito, não sei o quê. Aí na época a Aldo foi e disse, não, bora, rapaz, desde coisa. Eu terminei participando junto com ele. E estamos lá com o programa na Princesa, né? Na Princesa, na 90,9, né? Eu também participei, gente, por muito tempo, juntamente com o Jobielson, com Aldo Cardoso, com Francisco de Assis, apresentando lá aos sábados. Muito bom, a experiência muito boa. É bacana, é massa quando dá as discussões lá, os debates, é bem interessante. Termina sendo tão interessante que o povo pensa que é briga. É então ótimo, as discussões de Jobielson, assim, é muito bacana. Você precisa ver, porque é uma pessoa de formação, né? O outro poema que vou recitar é um poema de abertura do espetáculo Açu Encantado, de um poeta aqui da cidade chamado Chico Traíra. Ele diz o seguinte: matar a flora e a fauna, riquezas da região, na cruel devastação, morreu também a beleza. Não sei se a humanidade o crime está percebendo, pois sempre está recebendo castigos da natureza. Não sei se a humanidade o crime está percebendo, pois sempre está recebendo castigos da natureza. Oiticicas seculares, mutambas umarizeiros, quixabeiras, juazeiros, umburanas, mulungus. Jucá, Jurema, Pau d'Arco, Catingueira, Catanduba, não escapou da derruba os cheirosos cumarus. Calumbis e tira-fogo, que ornamentavam as barreiras, canafístulas, engazeiras, a fúria não esqueceu. João Mole, Genipapeiro, Pau Branco, Angicoaroeira, tudo desapareceu. Mataram o marmeleiral, já não há mais espinheiros, barrigudas, cajueiros, castanholas, gameleiras. Por fim, para completarem o extermínio da flora, estão derrubando agora as nossas carnaubeiras. A fauna já não existe, nem de urubus um só bando, não se vê gaçazoandos, marrecas nem paturis. Carcarás e gaviões são aves que não existem, não se ouve um canto triste das saudosas juritis. A caatinga tornou-se uma capoeira feia, nem mesmo peba passeia, não há rastro de tatus. De bola e maritacaca não se vê nem os sinais, também não existem mais preais nem tijuaçus. Não há mais tamanduá, punaré, camaleão. A ave de arribação também desapareceu. Até os belos veados já fugiram, foram embora. Com a extinção da flora, a fauna também morreu. Conte como é o professor Jobielson. Que Jobielson também, gente, é professor, ensina nas escolas, é muita coisa. É uma lista de coisas que ele faz. Eu falei para vocês aqui no começo. Pronto, como eu sou professor de filosofia, né, Renato? Então, qual é a minha sacada? Por ter essa visão da comunicação social, dentro da aula de filosofia eu penso muito na questão da produção da mensagem. Né? Filosofia no ensino médio, eu não estou indo para formar filósofo. Eu estou indo para tentar contribuir com adolescentes para que eles possam pensar a própria realidade, pelo menos de maneira crítica. E usar essa capacidade que é tão comum, né, que é tão singular no ser humano, né, a capacidade de pensar. Nenhum outro animal, né, no planeta tem essa capacidade de pensar e expressar esse pensamento. Então, as aulas de filosofia, pelo menos na minha perspectiva, vão nessa direção. Muitas vezes eu estou dando aula lá de um filósofo chamado, um exemplo, Platão, mas aí eu relaciono com poesia, tento aproximar da realidade do aluno, tento fazer eles questionarem o próprio Platão,
Então, a ideia vai muito nessa perspectiva, sabe? De bem produzir a mensagem e tentar fazer o camarada pensar, né, aquilo ali que está sendo posto para ele. Será que o que Platão está dizendo sobre a realidade, isso é legal para a gente hoje, na atualidade, né? Então, é tentar trazer isso, sabe, cara? A capacidade de fazer o jovem pensar. É isso que eu tento trazer nas minhas aulas. Hoje, você como professor, está atuando em que escolas? Em quais escolas? Eu estou atuando na escola Manuel de Melo, Montenegro, na cidade de Panguaçu, escola em tempo integral. Inclusive, não deu tempo nem começar, né, que parou aí por causa da pandemia. Mas eu estava atuando lá, ainda estou atuando lá, né, de certa forma. E aí a gente está tentando enfrentar os desafios, né, porque na escola pública o problema muitas vezes é maior do que o que a gente pensa, no sentido de que a gente está tentando dar aula online, mas aí esbarra em diversos problemas, em diversas questões. Muitas vezes o adolescente que estuda nessa escola, ele mora lá na zona rural, onde a internet já pega ruim. E aí fica difícil de você dar uma aula através dos equipamentos, vamos dizer aqui, tecnológicos. Isso. E às vezes nem tem internet, né? E às vezes nem tem internet, às vezes tem um celular, mas não tem um acesso à internet. Às vezes o camarada tem um computador, mas também não tem um acesso à internet. Então a gente está esbarrando nesse problema, nessas questões que elas são econômicas também, né? Que aí passa por toda a discussão. Aí a gente já pode trazer o quê? Uma questão do capitalismo quando voltar às aulas. Né? Já dá para a gente pensar. Está vendo como a desigualdade é presente? Não estou dizendo que você tem que acreditar no que Karl Marx colocou, não. Ninguém tem que acreditar, que questione. Sei, verdade. Mas que a gente possa pensar a realidade, muitas vezes, tendo alguns filósofos como referência, mas trazer também sua visão sobre aquilo. Fazer você pensar sobre aquilo ali. Você tem realizado também vários espetáculos dentro do Educandário, tipo A Paixão de Cristo. Lá no Educandário o trabalho é mais voltado para a questão, né, de espetáculos voltado para a própria religião, né, espetáculos religiosos. Nós tivemos algumas vias sacras que começaram sendo via sacra e terminaram sendo Paixão de Cristo, porque a gente começou a bem produzir, né? E junto com a pessoa que trabalha lá comigo, que é Thalita Cunha, que também é artista da arte e do teatro, e a gente começou a fazer um trabalho interessante lá. Aconteceu algumas vias sacras que terminaram se transformando em uma Paixão de Cristo, se é que a gente pode dizer assim. E no final do ano, normalmente a escola realiza um grande espetáculo lá da escola, né? E aí nós fomos convidados, por exemplo, para dirigir o espetáculo na época, a parte teatral, né? O texto do ano passado foi do Alan Dantas. Normalmente os textos são de Alan. E aí eu fui convidado para ajudar a contribuir na questão teatral. Tanto eu quanto o Thalita. Então o meu trabalho lá é voltado mais para esse lado, né? De bem produzir os espetáculos na área de teatro. Né? Porque o espetáculo no Educandário, ele parte no sentido de música, dança e teatro. Então as três juntas. Faz um grande espetáculo, um estilo alto de São João. Isso é que a gente pode colocar dessa maneira. Então a gente trabalha mais a parte teatral, né? Eu junto com Thalita e o restante da equipe lá da escola, como Ana Maria, Ana Cristina, Leila Romão, o próprio Alan Dantas, o Thomas, trabalham as outras áreas e etc. Interessante que aonde você vá atuar sem ser como ator, mas você leva o teatro. Pois é, cara. Na rádio você leva o teatro, na escola você leva o teatro. Eu ainda boa colocação, né? Eu acho que eu tenho que voltar realmente para o palco de teatro. Pronto, é isso que eu queria saber de você. Teve um tempo que você quis se afastar do mundo artístico. Foi. Não, Jobelson não faz mais, não recita mais, não quer mais recitar, quer dar um tempo. Pois é. Rapaz, o que aconteceu? Bicho, chega um momento em que, né, como você sabe, aqui na cidade a gente vivia muito mais fazendo teatro em época da adolescência, né? Aí a gente pode dizer que surge aquele momento sério da vida em que o cara tem que começar a trabalhar para viver, né? E aí eu acredito que foi muito mais isso e algumas decepções também que aconteceu na época e etc. E aí eu joguei a toalha para cima, né? Mas, por incrível que pareça, de acordo com o que eu ia caminhando, parece que o teatro ia chegando mais perto, né? Parece que ele não se desprega, né? E aí ainda estamos hoje ainda nessa lida. Espero voltar em breve aí, fazer algum espetáculo e etc.
Eu ainda estou devendo um espetáculo, né, junto com você, mas ainda estou devendo. Anos, ó, muito tempo. Sempre eu chamo, gente. Todo mundo que vê eu fazendo as contações de histórias ou apresentando os espetáculos infantis, eu sempre chamei Job Elcio para participar de quase todos, assim. Mas era, não. Não tô com essa corda toda para ter Job Elcio. Não, mas nós vamos. No espetáculo não, né? Vamos Ai, sim. meu Deus do Vamos céu. sim. E eu quero sair um pouco do teatro. Será que eu fico voltando? Fico indo, porque sua vida, como eu falei para você, gira, o teatro tá ali junto. Mas eu queria saber da emoção que você sentiu ao ser convidado para ser membro da Academia Suense de Letras. Me conte aí. Rapaz, esse convite foi muito engraçado, porque assim, no primeiro momento eu pensei em não ir, né? Devido à responsabilidade. O que é que passa na... Existe todo um status, né, em volta desse negócio. E aí, na época em que eu recebi o convite, porque na época em que acontecia a entrada dos membros da academia, tinha todo um convite, era necessário você aceitar e depois você ser aceito pelo conselho. Sim. Tinha todo um processo lá que eu não tenho nem conhecimento de como foi, porque quando você é membro, né? Quando você se torna membro, você não sabe como foi o seu processo de escolha. Sei. Então, na época eu fiquei com muita dúvida. Eu disse, cara, não vou aceitar isso não, é muita coisa. E membro da Academia Suense de Letras, né? Então eu pensei nesse olhar, né? Voltado para a questão do status. Mas depois eu fui amadurecendo a ideia, né? E estou dentro da academia, né? Com todo, claro, cuidado ainda, porque ainda é algo que ainda apresenta dentro desse envelope do status. Mas, na verdade, o que tem muito lá dentro é trabalho, né? O pessoal, quando vai realizar qualquer evento da academia, realmente dá um trabalho gigantesco, tanto no sentido de produção, de você organizar, buscar patrocínio. Qualquer concurso que a academia vai realizar, né, é em volta de grande trabalho. O camarada tem que trabalhar muito para ser acadêmico, né? Não tem essa coisa pomposa, não. É só a ideia que é pomposa, né? Que está no mundo das ideias. Mas eu queria que você me contasse um pouco da Academia Suense de Letras. Então, a Academia Suense de Letras, lá dentro, o que eu tento levar, né, com relação ao que eu faço, é essa questão de tentar valorizar, de tentar pesquisar, de tentar trazer a poesia popular, né, o teatro, né, principalmente o teatro, que eu acho que tem que ter também um espaço. E as discussões dentro da academia no sentido de valorizar a cultura açuense, a identidade cultural do povo açuense e preservar principalmente a memória cultural açuense. Então, é uma missão que eu diria até gigantesca, né? Porque a gente não tem orçamento para trabalhar, a gente não tem verba para trabalhar alguns projetos culturais, como você sabe que tudo na área cultural é muito difícil de se realizar. Então, dentro da academia também acontece isso. Então, a minha possibilidade de trabalho dentro da academia é nessa direção, sabe? Mas foi muito emocionante na época, assim, terminei curtindo, né? Depois que aceitei o convite, etc. Tem sido bacana também ser o mais novo lá da academia, né? Porque não é dizendo que a galera é velha, né? Mas sou o mais novinho da academia, então tá massa, né? Eu sou um menininho. Coisa boa, novinho. Não vou nem dizer a idade de Job, viu? Para vocês aqui. Pois é. Mas é importante, né? Para a sua carreira, para continuar isso aí. Mas eu vejo que você sempre, Job, mantém o pé no chão. Pois é, porque o que ficava na minha cabeça é tipo assim, menino, depois disso, será que eu... Né? Mas eu acredito que eu terminei sendo, talvez pela formação teatral, né? Que a galera de teatro, alguns, né? Claro que tem aqueles que se autovalorizam demais, trabalha muito essa questão da disciplina, né? Muito pé no chão, muita realidade. Beleza que a gente lida muito com o sonho, com a imaginação, com o processo de criação, mas a gente também tem muita proximidade com a realidade, é muito pé no chão. Não adianta a gente dizer que vai produzir um grande espetáculo com 10 mil reais, que você sabe que não dá, né? Verdade. Diga uma coisa, uma questão até bem interessante eu fazer essa colocação, que eu acho que eu nunca perguntei isso a você. Você já fez muita coisa aqui em Açu.
de bom na área do teatro, nas escolas, nos projetos sociais. Você acha que você teve medo de enfrentar novos desafios para sair daqui de Açu, para ir para outros estados, para ir para a capital? O que você acha que aconteceu? Cara, eu sonhava em fazer teatro na UFRN, né? E aí, na época em que eu fiz vestibular, ainda era artes cênicas, não era nem teatro, como é hoje. E aí, na época, eu, talvez, por medo, até admito isso sem nenhum problema, eu acho que não vale mais nem a pena, né? Mas, na época, talvez por medo de enfrentar, né, a dificuldade que seria, tanto viver disso, quanto lutar para se formar nisso. Certo. Nós temos um exemplo aqui na cidade, por exemplo, Eduardo Colodino tem batalhado danado para concluir, né, para estudar lá em Natal. Ele está lá em Natal na época, agora, né, ele está lá em Natal na atualidade, estudando. Foi nosso aluno de teatro. Isso. O cara começou fazendo teatro lá no Nair Fernandes, passou por diversas mãos de gente que faz teatro, mas ele participou do Açu Encantado lá no Nair Fernandes. Então, nós percebemos o quanto que é difícil para ele estar lá em Natal agora. Verdade. Hein? Então, esse mesmo sentimento passou na minha cabeça na época. E aí eu tive que ficar, porque eu trabalhava muitas vezes para ajudar no sustento de casa. Então, talvez tenha sido isso também, o medo de ir, etc. Aí terminei fazendo comunicação em Mossoró. Então, eu trabalhava e ia para Mossoró. Mas você não acha, vou insistir, você não acha que você se acomodou um pouquinho? Sim. Eu com certeza deixei de lado muita coisa. Muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Teve. Sim. Convites até para ir embora. Eu também não tive coragem de pegar o beco. Apesar que você é bem sucedido no que você faz hoje. Tudo que ele está fazendo, gente, sempre foi bem sucedido. Mas sempre que eu queria ver, Job, sempre mais além, assim, mais atirado. Em outras cidades. Porque a gente às vezes acha que o reconhecimento vai quando a gente sai da cidade de Açu, vai para outros lugares, expande os nossos conhecimentos em outros lugares. Pois é, teve uma professora da UERN que ela me deu um toque que foi bem interessante, né? Eu fazendo uma crítica com relação à valorização da cultura e principalmente do poeta Renato Caldas, fazendo uma crítica que estava faltando essa valorização por parte do povo do Açu e por parte do Açu. E ela é das ciências sociais, ela é da sociologia, né? E todos os depoimentos do documentário, o pessoal colocava Renato Caldas lá em cima. Não os depoimentos que apareceram no documentário, porque eles estão editados, mas a gente assistia completo, para depois editar. Sim. E aí ela destacou, você percebe, a gente não está editando nada, mas você percebe que em toda fala, Renato Caldas está sendo valorizado. De que valor você está falando? É o valor econômico? Muitas vezes a gente liga, né, muitos pontos à questão de valorização no sentido econômico. Que valor você está falando? Porque na memória do povo está aí. Eles estão valorizando. Estão dizendo que ele é o poeta, que ele era o cara, que ele era o poeta da cidade do Açu, que mais representou a cidade do Açu em alguns lugares. O que é que você está querendo dizer? Me pegou pelo pé. Né? E aí toda a reflexão depois foi voltada para tentar perceber que realmente o pessoal valorizava. E como eu estava falando a você, realmente faltou muito desse sentimento, né, de se jogar, que eu deveria ter se jogado mais em algumas situações. Mas é assim, a vida, a gente vai seguindo os dias, a experiência vai lhe dando algumas coisas e aí nós vamos percebendo, por exemplo, na atualidade, para realizarmos teatro, nós temos muito mais propriedade. Temos muito mais condições, não no sentido financeiro, mas no sentido técnico, de saber, de ter mais conhecimento, de ter mais leitura, de ter mais exercício, de ter mais prática. Então, garanto a você que se a gente for produzir um espetáculo agora, ele sai totalmente diferente de há 10 anos atrás. Verdade. Como a gente fazia, com muita coragem, muita vontade, mas sem o apuro, sem a técnica, sem o exercício, sem a percepção de mundo bem mais apurada. Então, acredito que na atualidade eu estou levando mais para esse lado. Vou falar agora com você sobre oportunidade. Vamos rebobinar a fita. Quem sabe o que é fita para rebobinar, vamos rebobinar a fita. Porque vamos voltar à infância. Adoro ir e voltar, viu? Vou na infância, vou na fase adulta e volto de novo na infância. Você é de uma origem humilde. Sim.
brincou com várias crianças durante a infância. Você já tinha falado sobre isso. Tanto na sua ida na feira, na sua fase na feira, mas também brincava de pipa com as crianças. Aquele convívio que você tinha com aqueles pequenos, aquelas crianças, seus colegas, eles tiveram a mesma oportunidade que você teve? Muitos não. Eu sou de um bairro chamado aqui Bairro Bela Vista, né, que antigamente conhecido popularmente como Bochoco, um bairro periférico aqui da cidade. Eu acredito que de lá poucos chegaram ou a cursar ou pelo menos se inserir no mercado de trabalho que desse pelo menos as condições mínimas de você bem viver, né? Então, assim, como eu sou da periferia, poucos conseguiram. Mas o interessante é que alguns, principalmente aqueles que estavam mais próximos dessa questão que eu falei lá no início, do projeto de teatro de Daniel e tal, alguns estão bem aí. Meu irmão, tem alguns colegas que faziam teatro, inclusive até um certo tempo, até o Alto de São João, como Emanuel, Max Wildo, Ana Rafaela, toda essa galera que teve proximidade com o projeto de teatro, todos eles estão, assim, que eu poderia dizer, bem sucedidos. Não no sentido de que, por exemplo, alguns procuraram fazer uma graduação e etc, nada disso. Mas que alguns fizeram graduações, mas também estão bem realizados no que fazem. Então, por exemplo, Ana Rafaela é turismóloga, o Max Wildo trabalha no comércio da cidade, mas muito bem realizado, continua fazendo arte, tocando bateria, é músico, então os caras se deram bem. Meu irmão fez teatro até onde deu, hoje é técnico em mecânica, trabalha em outra linha, em outro mercado, mas também se sente bem sucedido. Então eu fico feliz por isso, né? O bairro Bela Vista tem muita coisa interessante. O que é mais massa é que eu gosto muito de estar lá, sabe? Você não mora lá atualmente? Atualmente eu não moro mais lá, moro nos meus amores, né? Quem mora lá é minha mãe, mas eu vou para lá para observar gente, né? Porque hoje vivemos numa sociedade em que se tranca, né? Então, um bairro de periferia é massa, que é todo mundo aberto, todo mundo na rua, todo mundo... Mas eu falo de oportunidade, mas você soube agarrar todas as oportunidades que vieram para você. Você já foi agente de cultura da Casa de Cultura? Pois é, cara, você está me fazendo se achar velho, porque há tempo que você me disse que eu já fiz. É porque, gente, é uma lista, ele fez muita coisa aqui na cidade de Açu, ainda está fazendo, ainda está produzindo, e parece que eu estou falando com uma pessoa de 90 anos, 100 anos, de uma trajetória bem sucedida mesmo. Pois é, cara, a agente de cultura, né? Foi bem interessante ali na época de agente de cultura, porque foi muita relação. E foi uma época em que eu me aproximei muito de um camarada chamado Chicó de Mamulengo. E tu sabe que o quanto que é relação ser agente de cultura, né? Você foi agente de cultura um certo tempo, você sabe o quanto que é difícil. Não estou dizendo que na sua época foi melhor, na minha foi melhor e etc. Mas no período em que eu fui, foi uma relação danada, porque não tinha nada. Quando eu falo nada, literalmente. A Casa de Cultura para abrir, eu tinha que varrer, pô. Então, assim, era uma luta danada. Você se esforçava bastante para manter aquele casarão. E ali, pronto. Sobrando da Baronesa. Na época, o Chicó de Mamulengo se chegou por lá e, inclusive, organizou um ateliê dele na Casa de Cultura, em que ele tanto fazia tatuagem como fazia arte. E aí, uma parceria que deu muito certo na época. Ainda hoje somos muito amigos, assim, a gente discuta aqui e acolá, mas faz parte, né? E foi bem interessante, porque também surgiu um movimento na época chamado Roda Poesia, né, em que a gente misturava poesia, música, fazia recitais por diversas áreas lá da Casa de Cultura, né? Às vezes era lá no quintal, às vezes era nas salas escuras, a gente acendia a lamparina e saía lá de dentro. Foi umas coisas bem diferentes. Umas instalações que tinha todo um negócio bem do outro mundo. Diga uma coisa... Como é Jobielso com a família? Jobielso com a família, né? Eu acho que é praticamente próximo muito ao Jobielso artista, né? É um cara que tenta mostrar, acima de tudo, amor, né? Eu acho que a gente da arte, a gente sem esse negócio chamado sensibilidade, a gente não faz nada, né? Não produz nada. E apesar de ser uma capacidade extremamente humana, né? A gente sabe que sensibilidade não é todo mundo que tem, né? Infelizmente, né? Mas
muito próximo a isso, sabe? Um cara amoroso, tenta ser amoroso o máximo possível. Claro que a gente, dentro de casa, dentro do lar, a gente também tem um outro lado, né? Aparece a outra face do camarada, a raiva às vezes e etc. Mas eu tento ser o mais próximo possível amoroso. Eu acredito que o amor é o que vai prevalecer. Você passou um tempo morando com sua avó, você falou no começo do programa. Foi. E o que é que ela significa para você? A minha avó, cara, eu acho que ela foi ela representou o papel da mulher que luta. Claro que ela não tinha esse contexto, né, de feminismo, ela não tinha nada disso. Era uma pessoa que se levantava às 4 horas da manhã para se organizar para ir para a feira batalhar. Então, assim, nesse sentido, né, ela estava sobrevivendo dentro do contexto que era imposto para ela, né, dentro de um contexto de desigualdade que ela tentou superar da maneira dela. Então, assim, foi aquela pessoa que esteve o tempo todo ao meu lado, procurou sempre me dar as melhores lições possíveis dentro das condições que tinha, porque ela criava um monte de neto, né? Então, dentro das condições que ela tinha, ela tentou me oferecer o melhor, tanto a mim quanto ao meu irmão e etc. Então, assim, ela para mim representa essa mulher que luta, né? Mesmo sem ter o contexto do feminismo, de leitura feminista e etc. Job, nada foi fácil para você. Até hoje você sempre vem batalhando muito. Tudo que você conquista é com muita batalha. A gente sabe que não é uma pessoa que vai indicar, não é uma pessoa que diz, faça ali com ele que ele é uma pessoa interessante. Até pode fazer algum meio termo isso aí, mas que tudo seu é muito sacrificado. Você sempre batalhou muito para fazer tudo, desde criança, né? Exatamente, cara. Eu acho que essa busca, né, pelo sobreviver, né, pelo um pouquinho de espaço, que muitas vezes a desigualdade faz com que uns não tenham oportunidade, esse buscar me fez também me enxergar enquanto sujeito que tem que estar pronto para lutar, para buscar melhorias, para, sabe, mostrar muitas vezes aquele que não teve ou que não tem oportunidade que é possível. Então, assim, dentro da minha prática também tem isso. Não é que eu esteja dizendo que o socialismo, que comunismo vai resolver problema, nada disso. Não estou dizendo isso. Mas que é possível você, através da educação, através de um processo que a gente sabe que é difícil, né, conseguir mudar determinadas realidades. A educação não é como uma obra que um político faz aí no meio da rua e em 6 meses está pronto. É um processo longo de transformação. Afinal, você vai lapidar ser humano, e ser humano é um ser extremamente complexo. Eu queria que você falasse sobre essa palavra, esperança. Esperança. Paz é uma palavra que para mim representa, né, assim como o próprio mito em que ela nasceu, né, que é o mito de Pandora, que diz que ela foi a última a ficar lá dentro, né, da caixa de Pandora, que por isso tem essa ideia de que a esperança é a última que morre. Né, que nessa área que a gente gosta tanto, que é a cultura, eu tenho uma esperança de que a sua ainda vai fazer a sua cultura, né, entrar em efervescência mais ainda. Né. Se ela teve um momento de efervescência, então eu tenho uma esperança que a cultura, a poesia, a arte, o teatro de Açu entre em efervescência e apresente novas caras, apresente novos poetas, em que a poesia prevaleça. Eu acredito que é isso. Jovem, para finalizar, eu gostaria de saber como você gostaria de ser lembrado futuramente. Como eu gostaria de ser lembrado, eu nunca pensei por essa perspectiva, né? Como eu gostaria de ser lembrado. Como o cara que amou a poesia, né, a sua terra, mesmo muitas vezes sem ser tão poeta, né, porque eu não me considero um grande poeta, mas um cara que amou a poesia, em que acredita que no ser humano, que o ser humano é o único ser capaz de transformar a si mesmo, o outro e a realidade em que vive, e que a educação pode ser uma dessas ferramentas, né, em que vai lapidar o ser humano, né, e que a arte tem também toda uma contribuição a dar. Então, assim, e ser também lembrado como aquele cara que quis que a poesia prevalecesse em nossa cidade. Filosofou. Filosofou.
Meu amigo, deixa aí suas redes sociais, quem quiser entrar em contato com você. Rapaz, Instagram, Facebook, no Instagram, YouTube. eu não publico muita coisa no Instagram não, mas é só botar lá Jobiel Silva. Eu nem sei, nem sabia que você tem Instagram. Pois é, tem lá. É só Rapaz, colocar Jobiel Instagram. Silva, aparece. Mesmo jeito no Mas Facebook. você não entra no... É. Mas eu vou começar a me educar nessa direção aí de lidar com as redes, né? Com as redes sociais. É só botar Jobiel Silva, aparece lá. Jobel Silva, tanto no Facebook como no Instagram. Isso, no Instagram. Jobel Silva. E eu gostaria também de dizer a você, se você quiser ver, já pegou no finalzinho essa matéria ou quer rever a matéria, é só você entrar no www.telecabe.tv e entre nas nossas redes sociais, que é Telecabe Canal 10, tanto no Facebook como no Instagram. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. É uma satisfação enorme ter você no Telecultura aqui, nos futuros programas. É uma pessoa difícil, mas consegui trazê-lo. Né? Não sei quem é mais difícil, ele ou se é Aldo Cardoso. Aldo também, ó. Entrevista com o Aldo faz tempo que eu estou marcando. Mas vai dar certo. Será, rapaz? Eu pedi a Deus. Vai dar dê certo. Dê certo. São João Batista, que dê certo. Então, muito obrigado, viu? Por essa contribuição que você deu aqui no programa, que você faz aqui na cidade de Açu, grande contribuição que você já fez na minha vida profissional, trabalhamos muito juntos. Só tenho a agradecer a você, pronto. Renato, eu quem agradeço, cara, tanto o convite e dizer assim que você tem sido um cara que tem crescido bastante, principalmente nessa questão da comunicação, do próprio teatro, propriamente, né? O teatro, você foi um cara que nos encontramos em Alto de São João, né? Não tivemos essa vivência de grupo antes do Alto de São João, mas você foi um cara que despontou ali no Alto de São João e hoje tem contribuído aqui na cidade do Açu, tanto na área do teatro como na área da comunicação. E quero dizer que continue que realmente, assim, eu percebo que você também tem um papel essencial aqui para a cidade, para a cultura e para o Açu. Muito obrigado. Vamos terminar aqui com o Jobiel recitando mais poesias para você aí de casa. Sadona vossa missê é a flor mais cheirosa, a flor mais perfumosa que meu sertão já botou. Olha, pode fazer um cardume de tudo que for perfume, de tudo que for flor, que nenhuma só tem o cheiro do suor que seu corpinho suou. Tem cheiro de madrugada, fartum de areia molhada que o urubai enxubriou. É um cheiro bom diferente que a gente sentindo sente das outras coisas um fedor. Poesia para todo mundo, para todo gosto de poesia. Poesia com coisas santas, poesia com putaria. Mas não tem uma poesia que eu queria escutar, a história do Açu, terra dos carnaubá. Ah, se não tem, se esse engano, peraí que eu vou contar. Essa terra dos poetas já deu muito o que falar. Com licença, São João, padroeiro do lugar, jovens, adultos e ancião, todos prestem atenção, desculpe-me se eu errar. Preste atenção os meninos, perdoe os desafinos, que a história do Açu a gente conta a contar. A nossa história começa lá pelos 1600. Não tinha vendido branco, não tinha vendido preto. Aqui só vivia o índio, amostrando o amuleto. Com vermelhão de fora, picante que nem espeto. São João, Nossa Senhora, me vale aqui nessa hora, vai começar a nossa história. Oê. As famosas paragens do Açu vêm de 1650, habitados por tribos violentas, por indígenas que andavam quase nus. Se chamava a aldeia Tabaçu. Janduís eram os índios do Arraial, se estendia próximo ao litoral, de Açu, Mossoró a Upanema, empunhando feroz Atacapema. Janduís era o chefe principal. Foi difícil montar a triste cena. Vós, missês, vão ter que imaginar nossos índios lutando pela terra que o branco teimava em tomar. Cena triste, cruel, atroz e sangrenta que esse poeta não quis apresentar. As crianças na certa iam chorar, pois se trata de coisa violenta. É que só teve fim essa tormenta quando o sangue parou de derramar. Foi em 1696 que Bernardo Vieira governava Rio Grande do Norte, a leis ditava enviadas de um reino português.
A 6 de fevereiro de mês, atacou os indígenas, propôs guerra, expulsou-os além da grande serra, estendeu seus domínios e poderes, foi Nossa Senhora dos Prazeres, o arraial primitivo desta terra. Mas em 1773, o município tornou-se e prosperou. Depois de 2 anos se instalou, sua sede cresceu, criou riquezas. Possuindo alguns meios de defesa, construindo feroz na luta foito, em 1778, por decreto de sua realeza, o arraial Nossa Senhora dos Prazeres se chamou Vila Nova da Princesa. Depois de Vila Nova da Princesa, já no ano de 1835, com leis e documentos, foi passada a comarca com certeza. E sobre esta vasta redondeza, progredia a comarca e prosperava. Já um templo católico se elevava aos incrédulos, propondo grande guerra. O primeiro vigário desta terra, Manuel de Mesquita, se chamava. Já criando maior prosperidade de produtos e vários alimentos. E no ano de 1845 foi cidade, com perfeita municipalidade, a matriz católica Deus adora. Dona Clara Macedo tinha outrora muita fé em São João e o amor tanto, que uma légua de terra deu ao santo. Que cidade de Açu se chama agora? Açu, terra dos poetas. Atenas, norte rio-grandense. Cidade baronesa, princesa do vale. É meu dia já. O sol está a pino no horizonte. Seus galos cantam a aurora sem parar. Arautos, poetas, artistas de todas as tendências entoam a liberdade. Ó terra da liberdade, é hora já é hora. Desperta, Açu encantado. Aplausos, aplausos, aplausos.